Oi pessoal, tô aqui para conversarmos mais um pouquinho, para a gente refletir um pouco e aprofundar sobre o assunto do último vídeo que eu coloquei aqui na rede, que foi a dificuldade de relacionamento com a sogra, com o sogro, né? Esse conflito aí que é tão comum nas famílias e que é tão às vezes difícil de dissolver. Então, quem não assistiu o vídeo, eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem, mas eu expliquei como é que funciona a dinâmica, uma das dinâmicas possíveis que leva ao conflito de relação entre nora e sogra, genro e sogro, né? Que é a questão do filhinho da mamãe e da filhinha do papai, né? Quando o homem fica preso à esfera da mãe, ele não vai, ou ele fica num apego amoroso ou rancoroso, né? Na esfera da mãe, e a filha quando faz isso na esfera do pai e eles não retomam seu lugar, seu devido lugar no feminino, no masculino, não se desapegam desse primeiro grande amor que é o pai e a mãe para se tornarem, enfim, homem e mulher e conseguir relacionar. Então eu expliquei um pouquinho sobre isso e aí eu recebi um monte de mensagem. Gente, agora eu tô entendendo por que meu marido faz assim. Meu marido é filhinho da mamãe mesmo. Agora eu sei por que a minha sogra implica tanto comigo. Aí outro homem falando assim, tava precisando ouvir isso. Agora eu tô entendendo que ela é filhinha do papai mesmo. Ih, cuidado, vamos mais a fundo nesse assunto aí que talvez algumas pessoas não entenderam direito. Quando eu estudava ainda terapia familiar sistêmica, fui aluna da Jaqueline Oliveira, que foi excelente professora, e ela falava assim com a gente: olha, é muito feio falar mal de pai, de mãe e do marido da esposa. Por quê? Porque quando duas pessoas se casam, elas têm destinos semelhantes. Então, se você que está aí criticando a esposa, que é a filhinha do papai, provavelmente ela casou com o filhinho da mamãe. Então, se vocês querem melhorar essa relação, cada um vai ter que olhar para onde? Para si. O problema é que a maioria das pessoas fica aí preso só no pensamento, só na crítica, e não param para olhar o sistema todo. Como é que essa engrenagem funciona? Né? Quando toda dupla ela precisa de um complemento, senão não fica junto, né? A formiguinha ela precisa da cigarra, a cigarra precisa da formiguinha. Então é um conjunto que funciona e que tem destinos semelhantes. Então, se você se identificou com algumas questões que eu falei, ou identificou no seu parceiro algumas questões que eu falei, volta para si. Então, peraí, o que eu ainda faço que eu posso melhorar na minha relação, se for a mulher, com a mãe, ou com o pai, né? E o homem na relação com a mãe dele, com o pai também, né? Onde que eu tô preso, amoroso ou rancorosamente, que tá pegado, que ainda não conseguiu passar adiante e entrar como parceiro de fato, na posição de adulto, numa relação de casal. Então a pergunta é, onde que está o meu olhar? Aonde que eu estou sendo influenciado para repetir ou para não repetir? Qual que é a minha posição, né? Eu, no caso, a esposa, qual que é a minha relação com o meu pai? Como é que isso ficou em mim? Ficou bem resolvido? Não ficou? Tá liberado? Eu posso dar o passo adiante? Então, assim, a mãe precisa de alguma forma dizer para o filho que ela prefere o marido. Isso é uma forma da mãe liberar o filho para ir para a esfera do pai. Como é que isso acontece? Se a gente está falando de uma criança, né? Eu dei o exemplo de casais que estão em briga, mas não necessariamente precisa ser assim. Mas os exemplos de separação são mais claros porque às vezes acontecem agressões explícitas mesmo. Então, recentemente eu atendi uma moça e ela tinha se separado, né, do marido com muita mágoa, porque tiveram traições, tiveram situações difíceis entre o casal, e eles tinham 2 filhas. Então, chegou, né, no acordo lá na justiça, e o pai tem direito de visita e tal, e as filhas iam passar alguns dias com o pai. Ok, né, tem que fazer isso. Mas aí o que acontece? A mãe fica em casa, sem as filhas, absolutamente arrasada, porque não tem o que fazer da vida e acha injusto, porque aquele homem tinha que morrer, além de tudo que ele fez comigo, ele ainda vai pegar as meninas e eu ainda vou ficar sozinha. Então tem todo esse discurso aí internamente na mãe, né? E ela fica lá esperando com raiva e arrasada, porque não tem o que fazer enquanto as filhas estão passeando com o pai. Aí as filhas começam a passar mal, as filhas começam a telefonar toda hora e começam a chorar, que estão com saudade da mãe. A mãe, eu também, eu preciso te ver. Se a mãe fica sabendo que a menina vai tomar um sorvete, ela dá um jeito de passar na praça para poder ver a menina. Então aquela coisa toda.
Como é que o filho se sente quando tá lá com o pai? Né? Que graça tem isso? Então, a filha é doida com o pai, a filha quer passar uns dias com o pai, quer se divertir com o pai, quer passear com o pai, mas a mãe fica lá passando mal quando ela faz isso. O filho fica se sentindo culpado, não tem graça nenhuma isso. Não adianta, a mãe às vezes fica se gabando, ai, minha filha tá lá, mas ela me liga toda hora, tudo que ela faz ela quer contar pra mim. Ah, não, ela tá lá, mas ela fica chorando, querendo vir pra cá. E aí a mãe tá lá se gabando porque o filho gosta muito dela. E aí eu fico ouvindo essas histórias e eu pergunto assim, que graça tem isso, né? Por que esse filho não tem o direito de ir lá e se divertir com o pai, que também é pai? Às vezes é o contrário que acontece, tá? Pai também faz isso com mãe de outras maneiras, e criticando, e impedindo, não admirando no filho aquilo que o parceiro tem. Então, isso é o ponto-chave, se você é pai ou mãe, quer liberar o seu filho para que ele não fique, né, preso nesse tipo de situação, com dificuldade de fazer essa passagem para a vida adulta. Nós, como pais, precisamos fazer isso pelos filhos, né? E a forma de fazer isso, o Bert é muito claro, tem vários exemplos desse tipo de atendimento do Bert nos livros dele, admirando no filho, admirando o que ele tem do pai, do parceiro, do pai ou da mãe. Então, essa mãe precisa olhar para as filhas e admirar nelas o que elas têm do pai. Aquele homem que traiu ela, que falou coisas que ela não gostou, mas ele é o pai. Ele continua sendo o pai, as meninas gostam dele e amam ele e precisam ter características dele também. Então, enquanto a mãe não aprende a fazer isso e ver o lado bom e dar permissão para que elas amem o pai, as filhas ficam se sentindo divididas e elas vão gerar esse tipo de apego em algum ponto. Ou pegando a raiva da mãe em relação ao pai, ficando apegadas rancorosamente, ou negando isso, né? Ou ficando presas. De alguma forma, isso não tem uma liberação. Por quê? Pai e mãe não se olham com respeito, o filho entra e acha que tem que tomar partido de um ou de outro e não faz esse movimento de entender. Vocês são adultos, vocês se resolvem e do jeito que vocês se resolverem tá tudo certo. Eu só vou dar sequência ao que eu preciso fazer. Então, os pais deveriam liberar os filhos para isso. Esse é o respeito, o amor que se precisa ter, mesmo nos casos em que há uma separação. Mesmo quando há erros do outro, ainda assim houve algo que ele fez, principalmente quando a gente está falando que tem filhos na relação. Então, precisa haver respeito mútuo e gratidão, no mínimo, pelo filho. Então, aquilo tudo que aconteceu, que foi da relação do casal, não pode ser levado adiante, criando essa cisão dentro da criança, dentro do filho. O filho precisa ter o direito e a liberdade de amar ambos os pais com igualdade. E a mãe precisa permitir isso com relação ao pai, o pai precisa permitir isso com relação à mãe. Então, independente da gravidade de problemas que tenham, os dois precisam ver em si as qualidades e as boas características de ambos que os filhos receberam. E para que os filhos possam ficar à vontade de ser quem são, ficar livres para ter características do pai, ficar livres para ter característica da mãe. Então, isso é um dos movimentos que precisa acontecer para que haja essa liberação mesmo. Suponhamos que você já é um adulto, né? E, entre aspas, a vaca já foi pro brejo, você já tá casado aí, já tá nessa confusão, já tá na briga com a esposa, com o marido, com a sogra, com o sogro, mas tá querendo encontrar uma solução. É o que eu falei no início. Primeiro, volta para sua relação com pai e mãe. Como é que isso ficou resolvido dentro de você? Como é que você olha a relação dos dois? Isso tem uma parte que vai ser do casal quando virarem adultos. Enquanto esse movimento estiver feito, vocês precisam fazer um que é anterior, que é interno. Então, como é que eu olho para trás e o que eu vejo? O que eu posso fazer agora? Eu ainda preciso ficar tomando partido quando eu vejo que meu pai trata a minha mãe de uma determinada maneira? Eu preciso entrar na defesa dela? Será que eu preciso mesmo? Será que eles não dão conta disso? Será que não é esse o jogo? Será que não é essa a brincadeira dos dois? Eles são adultos, eles podem se resolver dessa forma, como se resolvem, né? Eu vejo muitos filhos aqui apavorados, reclamando de pai e mãe, que um fala mal do outro, querendo que ele mude, que tinha que ser diferente, que não podia falar assim. Os pais mesmo estão lá na vidinha deles, na casa deles, fazendo tudo do mesmo jeito e vão continuar, porque esse é o funcionamento deles. Então,
O filho, quando tem essa pretensão de achar que sabe o que seria melhor para uma mãe ou para um pai, cai num jogo que só leva para o menos, né? Só leva para a crítica, só leva para essa consciência que é a consciência individual rasa, onde a gente dicotomiza, a gente fala o que é certo, o que é errado e acha que sabe o que é certo, que vai saber fazer melhor. Então, isso é uma pura ilusão, né? Então, os pais, do jeito que eles funcionam, o filho não tem que se intrometer. Ele precisa respeitar, falar, não, tudo bem, isso é o que a minha mãe precisa, isso é o que o meu pai precisa. Um precisa do outro naquele modo de funcionar. E eles funcionam, tanto é que eles funcionam assim. Então as pessoas negam muito a realidade, negam o real num pensamento ilusório, buscando um ideal, e o que a gente tem na mão é a realidade, não é o que está na imaginação. Quem está com dificuldade de fazer esse movimento, já está nessa idade adulta e com dificuldade de fazer esse movimento, a constelação é uma excelente ferramenta para ampliar a consciência nesse sentido, e ela traz um movimento que ajuda bastante a vocês localizarem qual é o próximo passo. É importante isso, né? Para quem é pai e mãe e vive esse conflito e percebe que às vezes tem alguma questão aí relacionada ao filho, a dica, gente, é admirar no filho o parceiro. É como se eu fosse dizer para o filho o seguinte: olha, eu vejo a sua mãe em você, eu respeito isso, você é quase tão boa quanto a sua mãe, mas sua mãe é melhor. Porque o filho não pode ficar nessa responsabilidade de ser melhor do que a mãe, de suprir as necessidades do pai que a mãe supriria, né? Que seriam na mãe. Da mesma forma, a mãe ser capaz de dizer para o pai: olha, você é um homem, dizer para o filho: olha, você é um homem quase tão gentil quanto o seu pai. Então, o que ela quer dizer com isso? Seu pai é melhor. Eu prefiro seu pai. E o que o marido vai dizer? Olha, eu prefiro sua mãe. A mamãe é melhor do que você, viu? Vai achar outro para você. Então, internamente, quando o marido admira a esposa do filho dessa maneira, o filho fica livre. E ele pode crescer para ir para o caminho dele inteiro, sabendo que está sendo admirado pelo pai e pela mãe, do jeito que é, na somatória que ele é. Bom, eu espero que tenha acrescentado um pouquinho mais. Se surgirem outras dúvidas em cima, pode mandar que eu vou conversando com vocês, tá? Quem quiser participar da transmissão, pode mandar uma mensagem para mim. O telefone é 31 99402 8582. Um beijo para vocês e até a próxima.